Então, aqui lá nas fichas técnicas, na página 52, a gente tem o nosso modelinho, olha lá, o 6SL, IP32 e ULO. Ele é para 150 CV, né? Esse modelinho aqui. Aqui tem as dimensões dele, essas coisas nós vamos precisar mais para frente. Bom, aí a unidade de controle. A unidade de controle, a gente não viu que a gente ia usar a 230? A nosso CCM não é para Profibus? Então, nós vamos usar essa unidade de controle aqui. É o módulo de potência, o módulo de controle e os acessórios, que é o painel de operação inteligente, pode ser o básico também. O básico é mais barato, só que o básico não tem quase nada, é básico mesmo. Então, o outro é inteligente, ele tem uma série de características que você pode fazer ali através dele. Esse código com a letra A aqui significa que é o com a letra U mais o filtro. Igual ele fala aqui, ó, tá vendo? Ó. O U precisa desse filtro e se eu falo que aqui é um A, significa que esse filtro já está aqui. Entendeu? Que às vezes você acha o A, fala, por que aqui é A? Por que aqui é o A? Significa que o filtro já está lá. O U precisa pedir o filtro. Então, a gente tem que especificar agora, como é um motor de 150 CV, é um motor grande, a gente precisa especificar o módulo de frenagem e o resistor de frenagem, somente para motores de alta potência. Aqui no caso, o módulo de frenagem é esse modelinho aqui, ó, e o resistor de frenagem está aqui. Tem tudo lá nas fichas técnicas. Se você precisar de saber de alguma característica técnica a mais, você precisa pegar o catálogo do produto. Nesse nosso caso, não precisamos especificar o reator de entrada, pois ele já vem integrado ao inversor. Aqui ele fala, ó, vamos calcular a proteção. A corrente informada do inversor mais 25%. Assim, para o inversor de 150, será 205 mais 25%, vai ser uma corrente de 256 amperes. A Siemens especificou um disjuntor de 160 a 400 amperes, ou seja, esse 256 está aqui, né? Então, é esse modelo aqui. O disjuntor é esse modelo aqui, ó. Esse é um disjuntor com proteção de 160 a 400. E para escolher o fusível, é o mesmo critério. Caso o fabricante recomendou o fusível NH, esse modelo aqui, 3NA, 250, tamanho 2. Nesse caso, não é fusível ultra rápido. Qual o critério para a gente escolher a chave? A gente já sabe que o fusível é de 300, no nosso caso, né? Com essa partida vai estar sozinha numa coluna. Então, a gente vai pôr uma manopla nessa chave só para ela. Se a gente fizer seccionadora, inversor, colocar a manopla nessa seccionadora. Seccionadora, disjuntor, nós vamos colocar a manopla no disjuntor. Vai ficar disjuntor, fusível, numa seccionadora. Agora, aí a gente não vai precisar usar uma ergon fuse. Se eu for usar disjuntor, eu não vou precisar uma ergon fuse. Você conhece a ergon fuse, né? Eu pus uma fotinho dela aqui, os fusíveis ali, a manoplinha, o eixo prolongador. Então, esse modelinho com a manopla, com o cadeadinho e o eixo prolongador. Se o cliente exigir proteção com fusível ultra rápido, utilize as mesmas correntes especificadas pelo fabricante do inversor. Aí, se você for usar um disjuntor e o fusível, você vai usar uma chave 3NP, porque, na verdade, ela é só porta fusível. Ela não tem uma característica assim, de seccionamento e tudo. Ela é porta fusível, ela secciona sim. Então, não precisa. Você pode usar essa aí sem manopla, porque você vai pedir a manopla aqui no disjuntor. E no nosso caso, né, o de 400 amperes, é esse modelinho aqui. Você tem isso aí tudo lá nas fichas técnicas. Bom, agora vamos especificar a partida de 100 CV, que é uma partida com soft start. Ela é de 120,9 de acordo com o que o cliente informou. Eu coloquei essa foto aqui para a gente escolher aí, no nosso caso, a de 100 amperes é uma esteira de alimentação da caldeira. Aquela parte do bagaço que vai alimentar a caldeira. Não são os alimentadores lá na boca da caldeira, não, é fora. Traz lá do pátio para dentro. Ela é uma transportadora, né? Transportador de parafuso, transportador de rolo, transportadora, a cinta transportadora, você pode usar a 40 ou a 44.
A 40 não tem módulo de comunicação, então nós vamos usar a 44 porque ela tem módulo de comunicação e ela tem alta funcionalidade, ela tem vários detalhes. Então, ó, analisando a matriz de seleção, e para a escolha dos dispositivos dessa partida, nós vamos utilizar as páginas 164 e 168 da ficha técnica. Então, nós vamos lá. Partida de 100 CV 440. Ele recomenda essa aqui. Esse quadradinho aqui, ó, para você completar com a tensão de comando. No nosso caso, é 220 volts, a gente vai pôr o 4 aqui, ó. Então, ela vai ser 3RW 4435, 6BC 44. Isso aqui tem uma dificuldade, Léo, porque quando a tensão de comando é 24 volts, essa partida não tem comando em 24 volts. A 40 tem. Aí aqui ele recomenda o disjuntor de rede. Se você for usar disjuntor, vai ser esse modelinho. Ele já te especifica, você não precisa nem preocupar. E se você não for usar disjuntor ou for usar os dois, você pode usar o fusível. Aqui é ultra rápido, esse modelinho ou esse. Mas a maioria dos clientes pedem chave seccionadora, fusível ultra rápido e a soft. A soft vai ser, então, o 44 aqui que eu te falei, né? Aí tem o módulo de comunicação Profibus. É um acessório dela. Módulo de comunicação é esse modelinho aqui, ó. A IHM é esse modelinho aqui, ó. E para unir a IHM com a soft, a gente usa esse cabo aqui. Eu escolho sempre o 2,5, porque às vezes a gente pede um cabo de 1 e dependendo da posição que tá, não dá. Então pede 2,5 que não tem erro. Não, isso aqui você não precisa economizar não, porque não é muito caro não, tá? E aqui o cabo de interligação entre a IHM e a soft. Então, vamos calcular a proteção. Considerando a corrente da soft a 134, se nossa escolha for somente por disjuntores, se deve atender a corrente da soft. No caso, nosso disjuntor deve atender também a capacidade de curto 50 kA. Então, conforme a tabela das fichas técnicas 71, nosso disjuntor será de 63, que é o que a Siemens especificou lá. Ó. Isso aqui é só para a gente confirmar. Tá certinho. Eu estou com 134, eu estou aqui, ó. Eu não preciso pôr nenhum plus em cima da corrente da soft. Com esse disjuntor, eu atendo ela aqui. E com essa partida, no CCM compartimentado, vamos precisar de manopla externa. Conforme ficha técnica, vai ser esse código aqui, ó, para o disjuntor. Tá vendo quanto acessorinho? Não é? Cheio de... Tem que estar atento. Bom, e agora, como ficam os fusíveis? Aí agora o fusível, sim. Para eu escolher o fusível ultra rápido da soft, eu preciso de 50% da corrente nominal da soft. Então, aqui seria 201. Aí ele especificou o 3NE1 2272, tamanho 1, de 250 amperes, que é o que está lá especificado. Agora, para as chaves portas fusíveis, fazemos as mesmas considerações. Se a gente for utilizar a Ergon Fuse de 250, a manopla vai ter que ser isso aqui, ó. Se eu for usar disjuntor mais fusível ultra rápido, eu uso a 3NP, que é aquela porta fusível sem manopla. Na grande maioria dos casos, são utilizados apenas chave seccionadora tripolar sobrecarga com base fusível e os fusíveis ultra rápido. Bom, agora a gente vai especificar a partida direta de 50 CV. Nem sei por que nessa lista de carga está uma partida direta de 50, mas como o cliente mandou assim, ele pode ter até errado, mas ele mandou assim, eu vou atender o que ele falou. Então, já vou fazer uma partida grande. Aí eu vou lá nas fichas técnicas, já vejo a corrente 60,4 amperes, então eu já vou lá nas fichas técnicas procurando uma composição, né, de equipamentos que atendam isso. Aqui, ó, manobra de proteção de motores coordenada com disjuntor. 50 CV, a corrente máxima 63 amperes. O meu contator para tensão 220 é esse aqui, ó. E o meu disjuntor motor é esse aqui. Então, a minha partida já está pronta aqui, Léo. Eu tenho já o disjuntor motor nessa faixa de 54 a 65, já tenho contator. Pronto. Já está escolhido. Mas aí eu tenho que verificar se esse aqui atende a minha capacidade de curto-circuito, que é 50 kA. Então, lá é um 2031. Aí eu vou lá na tabela, 2031. Ah, atende. Até 80 amperes ele atende, ó.
Se ele fosse um outro modelo, talvez não atenderia. Ó, por exemplo, esse aqui, o 2021, ele é 12 kA em 440. Não atende de jeito nenhum. Então, a gente tem que prestar uma atenção danada, Léo, no disjuntor motor. Não esquecer de prestar atenção na corrente curto-circuito. Essa aqui é uma tabela, ó, de corrente máxima. Às vezes, você especifica e não vai lá nessa tabela olhar. Aí, você especificou lá um 23, 21. Quando você for olhar, ele é de 12 kA, ferrou, não pode. Então, dessa linha aqui, ó, então esse aí está bem especificado. E a faixa de ajuste 54, tudo bem também, porque a minha corrente da minha partida é de 60,4 amperes. Então, a gente verificou a capacidade de curto-circuito, o contator está na corrente que serve, nossa é 60,4. Não precisa ser muito. Agora, por exemplo, se ela fosse 62,3, aí eu já não colocaria 63, eu já colocaria o próximo, porque estava muito em cima. E o contator sofre muitas manobras, né? Para, parte. Então, eu não colocaria tanto em cima. O contator, eu coloco um pouquinho a mais, aí uns 2 amperes a mais eu sempre coloco. No caso, não existe contator de 60,4, então é o 63 mesmo. Mas se a corrente fosse 62,8, por exemplo, eu colocaria o próximo. Eu não colocaria o de 63. Agora a gente tem que especificar os acessórios para a partida e para o contator. Para a partida é o elemento de interligação entre o contator e o disjuntor. Isso aqui é um dispositivo muito bom, Léo, porque você não precisa colocar cabo aí. Você compra esse dispositivo, já conecta um no outro, ele já está conectado, pronto, economiza espaço no painel, já fica a partidinha pronta, fica bem feita, porque a conexão é bem feitinha, não precisa ficar preocupando em apertar o terminal, né, entre um disjuntor e o contator. Então, é muito bom usar esse elemento de interligação aí. Esse é um acessório da partida. E o acessório do contator, eu gosto de colocar, como aqui atrás, ó, ele fala que esse contator já vem com um NA, um NF, eu gosto de colocar mais um bloquinho nele, mais um NA, mais um NF, para ele ficar com 2 NA, 2 NF no mínimo. Às vezes, dependendo da característica da partida, ou do jeito que é feito o comando nessa partida, você precisa de mais contatos. Mas à medida que o tempo está evoluindo, as partidas estão evoluindo, os produtos estão evoluindo, a gente tem precisado menos de contato, porque é tudo via rede, a gente não tem precisado tanto de contato assim, não. Antigamente, que fazia tudo via relé, tinha bloco de contato com 8 contatos, Léo, você acredita? E às vezes você precisava colocar contato no frontal e na lateral, ficar com 12 contatos. Era uma coisa de louco. Hoje não, tudo por rede, a instalação é limpa, tranquila. Mas, de qualquer forma, eu gosto de deixar sempre o contator com 2 NA, 2 NF, que aí, se precisar, tem lá. Não precisa ficar correndo. Depois de instalado, você tem que pôr, não dá certo. Aqui agora os acessórios para o disjuntor motor. Você vai precisar de um NA, um NF no frontal. Às vezes o contator partiu porque o contator atracou, mas tem uma sobrecarga, por exemplo. Aí o disjuntor não parte. Você vai olhar lá no sinaleiro, problema lá de sobrecarga, por exemplo. Tem lá um alarme, uma sinalização de alarme, um amarelinho aceso. Então, eu sempre ponho um contato auxiliar aí. Se o seu cliente exigir um bloco de contato de alarme, tem também aqui, ó. Você pode colocar esse bloco mais esse também, não tem problema, ele admite. E de acordo com o seu comando, ele já atende a sua necessidade. E além disso, você tem que pedir, nós não estamos fazendo um CCM compartimentado, esse conjunto vai ficar numa gaveta, então, ou num compartimento, né? E você precisa de um eixo prolongador para a manoplinha daquele disjuntor motor. Colocar a manoplinha dele na porta. Aqui, ó, tem um detalhe. Tem disjuntor em posição vertical e disjuntor em posição horizontal. Como muitas partidas, a maioria das partidas, as gavetas pequenininhas, elas admitem e o conjunto fica na horizontal. Ocupa pouco espaço na placa de montagem, dá para você pôr um monte de gaveta. Então, por isso que eu já marquei aí
o eixo prolongador na horizontal, que o disjuntor vai estar deitado. Ele tem um mecanismo que trava, né? O eixo prolongador trava no disjuntor, então, dependendo da posição, ele tem que ser específico para aquela posição. Então, a gente especifica o disjuntor motor, o bloco de contato, um NA ou NF, que é auxiliar. Se precisar, especifica o bloco de contato de alarme e a manopla. Esses são os acessórios do disjuntor. Do contator é o bloquinho de contato, do disjuntor são esses três, da partida é aquele acoplamento. Beleza, está pronta a sua partida. Só que a nossa partida é inteligente, porque o nosso CCM não é Profibus DP, então eu vou precisar especificar um relé inteligente. O relé inteligente, depois, se você quiser dar uma lida lá na ficha técnica, é um baita relé. Muito bom. Nós vamos escolher aqui o Simocode ProS, porque o cliente não falou nada que quer medição de tensão e de corrente através dele, então nós vamos usar o mais simplesinho de todos. É o Simocode ProS com essa rede de comunicação aqui, Profibus DP. O ProV, ele é cheio de detalhe, tem uma quantidade enorme de entradas e saídas digitais e analógicas, pode entrar também módulos de temperatura nele, é fantástico. Mas nós vamos usar esse aqui, o mais simples de todos. Então, esse é o módulo, essa é a unidade básica. Todas as partidas vão usar essa unidade básica. Pode ser uma partida pequena, pode ser uma partida maiorzinha, não tem problema. Nós não podemos colocar o Simocode direto na linha de força, né? A gente precisa colocar assim, direto na corrente, a corrente da linha de força direto nele. Então, a gente tem que colocar um TC. Esse TC, ó, tem uma gama enorme, tem uma faixa enorme de correntes. Tem até de 63,630, ó, enorme. Mas o nosso caso, a nossa partida de 60 e pouco, nós vamos usar esse aqui, ó, de 10 a 100. Esses três primeiros aqui são os mais usados. Esse outro aqui é quando você vai fazer medição de tensão e de corrente. Aí você tem que usar esse modulinho aqui, que ele, além de ter TC, ele tem TP também. Mas o preço também é maior. Bom, agora os acessórios necessários para o relé inteligente. O cabo. Esse cabo vai ligar o TC ao módulo, à unidade base. Também eu escolho de 2,5 também. Há alguns clientes que exigem o controle de temperatura dos enrolamentos, igual a Raizen. Todos os motores dela, a partir de 40, ela faz o controle de temperatura dos enrolamentos. E esse relé, ele aceita ele tem um módulo multifunção que aceita a entrada de corrente nele. De corrente não, desculpa, de temperatura. A gente poderia também ter escolhido o disjuntor motor somente magnético, porque a parte de sobrecarga pode ser feita no relé inteligente. A gente não precisa de garantir curto-circuito, seccionamento, curto-circuito, manobra e sobrecarga. A gente pode pedir. Só que o disjuntor motor somente magnético é mais caro que um disjuntor motor termomagnético. Não sei se é porque é muito usado o termomagnético mais do que o somente magnético. Somente magnético é mais caro. Então, por isso, eu especifiquei aqui o termomagnético mesmo. Agora, vamos especificar uma partida com reversão de um CV. É a mesma coisa. É as partidas que tem lá na nossa tabela. Nós vamos lá naquela tabela lá de manobra e proteção de motores. Vamos escolher aí esse aqui, ó. O 21, ele tem um NA integrado nele. O 22 tem um NF. Eu gosto mais do NA. Aí eu peço um bloquinho, 2 NA, 2 NF, que ele vai ficar com 3 NA e 2 NF. Tá ótimo. E o disjuntor motor, esse aqui, essa faixa de ajuste, nos atende aqui o que a gente precisa, que é 1,2. Então, quem vai determinar a escolha dos componentes, todas as escolhas, vai ser a corrente nominal do motor. Tudo. Na soft vai ser isso, na partida direta, na partida reversora, no inversor de frequência. Se você conhece a característica do motor, quantos polos, se você conhece o número de polos, você vai especificar melhor o seu componente. Mas se você não conhece, você põe aí 4 polos e pronto, vai. Não é tanta diferença assim também, não. Mas, por exemplo, para o inversor de frequência, como a corrente nominal o determinante dele não é nem a potência, mas a corrente nominal,
Então, é muito importante que a gente saiba quantos polos tem aquele motor que vai ser acionado por inversor de frequência, viu, Léo? Não esquece não, hein? Aqui, no caso, é a mesma coisa da partida direta aquela, só que agora os componentes são menores. A capacidade de curto-circuito, de acordo com o slide 33 lá que eu coloquei aquele, vamos voltar lá para você ver, é 100 kA. Aqui, ó, esse nosso modelinho 3RV2011, ele é 100 kA, ó. Então, dá e sobra, tá tranquilo, a especificação aqui tá ótima, 3RV2011, então tá bom. Dispositivo de bloqueio, esse aqui é um dispositivo de bloqueio mecânico, porque a gente está falando da partida com reversão. Nesse caso, eu não tenho como usar aquele dispositivo que eu te falei de conexão, de disjuntor motor com o contator, porque eu tenho 2 contatores. Então, eu vou ter que fazer com cabo mesmo. Esse aqui, esse 3RA, é o dispositivo de bloqueio mecânico dos 2 contatores. Se um está fechado, o outro está aberto. Não, os dois não podem funcionar, os dois fechados simultaneamente. Os dois abertos, tudo bem, mas os dois fechados simultaneamente não pode de jeito nenhum, porque atrapalha a reversão do motor. E não vai acontecer a reversão. Então, por isso, esse dispositivo. Você pode fazer o bloqueio elétrico e mecânico também. Bom, os acessórios da partida reversora é igualzinho os acessórios da partida direta. É sempre bom solicitar o bloquinho. Então, eu solicito 2NA, 2NF, porque nesse caso ele só vem com um NA. Então, eu já solicitei aqui. Os mesmos acessórios do disjuntor motor por 50 kA, que está escrito lá, que é o bloco de contato auxiliar, o bloco de alarme e a manopla. São os mesmos utilizados aqui. E o Simocode, também nós vamos utilizar o ProS, e o módulo básico é igualzinho o da de 50, a única coisa que vai mudar é o TC, ó, 03 a 3, que é esse modelinho aqui. E o cabo é igualzinho, não muda nada. Então, só o TC que vai mudar no relé inteligente. E na partida reversora, o que eu tenho a mais é um contator a mais. Só isso. E preciso do acessorinho que acopla os dois mecanicamente. Bom, aqui, ó, eu deixei para especificar no final para não ficar a repetição da repetideira em toda a partida. Todas as partidas, muito seguramente, seu cliente vai pedir a sinalização. Todas. A do inversor de software, reversora. Então, na reversora até eles costumam pedir motor ligado para o lado direito, motor ligado para o lado esquerdo. Então, também, às vezes, tem até mais de 3 sinaleiros. Então, eu pus aqui, ó, ele precisa da tensão, ele pode ser em 24, 110, 125 e 220 VCA. Tem alguns sinaleiros que é 220 volts CA e CC. Mas como eu usei o monobloco, por que eu usei o monobloco? Porque ele é mais barato e ele é sinaleiro. Eu não gosto de usar botão de comando do tipo monobloco, porque eu acho ele fraquinho demais. Dependendo, você fica lá acionando ele muito, em 3 tempos ele quebra. Ainda mais o dedinho do operador, né? Tum, que é suave. É sutil como uma pata de elefante. 3 tempos estraga. Então, o sinaleiro eu uso monobloco, mas o botão de comando não, eu uso modular, diferente. Então, aqui, ó, eles são mais baratos, os monoblocos. O vermelho, indicação de ligado, o verde, indicação de desligado e o amarelo de defeito. Às vezes, eles pedem se o alarme, um contato de alarme, porque quer saber se aconteceu um curto-circuito. Às vezes pede, eu quero indicação azul. Então, isso depende da especificação do seu cliente. Isso aqui é o básico que todo mundo pede, o mais normal, vamos falar assim. Aí aqui, o botão de comando, aqui ele é do tipo modular, eu tirei aqui em cima porque tinha muita coisa, então esse aqui é do tipo modular, esse não é do tipo monobloco. Para o botão de comando a gente tem na cor vermelho, liga, você viu que é diferente do sinaleiro, né? O ligado sinaleiro é vermelho, ligado, já está funcionando, né? Já partiu. E aqui, ó, é o botão de emergência completo, porque ele pede um botão de emergência. Lá no começo, fala que lá na coluna de entrada tem que ter um botão de emergência. Então, o pessoal gosta muito desse aqui, ó, girar para destravar. A hora que você bate, ele trava. Na hora de destravar, você tem que girar para destravar, senão ele não destrava. Porque, às vezes, não é para destravar e o cara vai lá querer destravar, ele não sabe que é para girar, aí não destrava. E aqui tem os bloquinhos de contato, ó, um NA, um NF, que você pode ir
acoplando aqui se você precisar de repetir essa função em algum lugar. E esse bloquinho de contato é comum para o botão de emergência e para um botão de acionamento normal. Tem locais que pede para a gente repetir isso aqui em 3 lugares diferentes. Então, ele tem que ter 3 NFs. A hora que eu bater lá, vai atuar em algum canto. Em ponte rolante tem muito, viu? Ponte rolante é uma coisa. Tem muito cuidado, porque é equipamento, né, que pode matar alguém se tiver uma falha.